Como eu já falei, essa disciplina, ela tem uma carga horária... Peraí, que meu computador tá um pouco... Ela tem uma carga horária de 30 horas. Ela vai iniciar hoje e ela vai terminar dia 10 da semana que vem. Então, eu acredito que seja na quarta-feira, se eu não me engano. Ela é uma disciplina bem rápida. São 8 aulas dentro do plano de aula, só que dentro dessas 8 aulas a gente tem ainda o processo de avaliação, de recuperação e de entrega de notas. Então, basicamente, vão ser 4 aulas e no dia 5 vai ser a prova. No dia, eu esqueci de colocar as datas, ó, gente, mas quando eu enviar para vocês, eu vou enviar já com as datas de cada dia. Eu coloquei só o número da aula, acabei esquecendo disso. Na aula 1, que vai ser hoje, a gente vai apresentar a disciplina, entender o conceito de humanização, como que era o processo hospitalar antes dessa introdução do processo de humanização dentro do hospital, como que era feita essa assistência, tanto pelo médico, principalmente pelo médico, porque antes a medicina ela era basicamente o médico, né? Hoje em dia não é mais assim. Na aula 2, a gente vai falar um pouco sobre as políticas de humanização das práticas de saúde, a humanização enquanto política de saúde. A gente vai falar sobre o Programa Nacional de Humanização de Assistência Hospitalar, o PNH em si, que é só o programa de humanização dentro de todas as redes. Na aula 3, a gente vai falar de humanização, só que na aula 3 eu vou passar um filme para vocês, que é um filme muito bom, que é No Coração da Loucura. Eu vou enviar o link, ele tem no YouTube, mas quando for a aula eu vou enviar um link que ele fala sobre um pouco sobre o processo de humanização, na verdade, de desumanização da saúde mental. Aí, esse conteúdo vai cair na prova também, eu vou fazer uma questão sobre esse filme na prova, para vocês, mais um pensamento crítico mesmo para vocês, para saber o que vocês achavam de como que eram os métodos de assistência às pessoas que tinham problemas mentais naquela época, tá? A aula 4, a gente vai entender qual é o papel da enfermagem dentro do processo de humanização, o que a gente vai fazer dentro do processo de humanização aos pacientes graves. Então, são aqueles pacientes emergência, UTI e outras questões também que não são tão graves, tipo no parto, a gente vai também adentrar nesses assuntos, mas é a humanização da enfermagem dentro da equipe de enfermagem no processo, né, de saúde e doença. Na aula 5, eu não coloquei a data aqui, gente, mas a prova é sexta-feira, tá? Já dentro do cronograma, porque eu esqueci de colocar as datas. Mas são 4 aulas. Primeira aula vai ser hoje, aí terça, quarta e quinta. Aí sexta-feira já vai ter a prova. Essa prova vai ser, para quem fez oncologia comigo, vai ser do mesmo jeito. Eu vou enviar a prova para vocês no WhatsApp. Vocês vão responder para mim e vão enviar para o meu WhatsApp a foto, tá? Vocês respondem no caderno, ou fazem um documento Word ou PDF e me enviam para mim que eu vou corrigir. No dia 6, que provavelmente... professora. Oi. A senhora vai dar, tipo, que nem a nossa outra professora, um dia, entrega a prova a senhora passa a prova num dia, a gente entrega no outro. E vai ser assim. No mesmo dia? Vai ser assim. Como essa quinta aula, que seria a avaliação, vai ser na sexta-feira, eu vou deixar para vocês me enviarem a prova durante o final de semana, tá? Na sexta-feira, sábado e domingo no máximo, tá bom? Tá bom, gente? Tá bom, professora, obrigada. Perfeito, professora. Aí eu vou enviar na sexta. Tá bom, perfeito. Né? Se não fosse na sexta-feira, eu enviaria na noite anterior e daria um dia inteiro. Mas como vai ser na sexta-feira, vocês podem me enviar, vão poder me enviar até o domingo, tá? Aí na segunda-feira, que vai ser essa aula 6, vai ser quando eu vou entregar as notas, as preliminares, né? Pra ver se alguém tá de final, essas coisas, acredito que ninguém vai ficar, não. E a 7ª aula seria recuperação de nota para quem vai ficar de final. Vai ser, provavelmente, eu vou fazer igual eu fiz em oncologia, vai ser uma atividade relacionada às aulas. Eu vou pedir para vocês escolherem uma aula e discorrerem sobre aquele assunto, tá? E a aula 8, que é só a entrega de nota, só a entrega das notas finais, aí eu lanço o diário, essas coisas para vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida quanto ao plano de estudo? Não, professor. Nem o método de avaliação? Não, professora. Não. Mudou tudo, professora. Tá bom. Então, gente, a gente vai iniciar a aula, tá?
Volto a dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem desativar o microfone e podem perguntar, não tem problema. Se eu não souber, eu vou atrás, procuro e a gente vai aprendendo junto, tá? Eu vou refletir o slide, aí vocês me dizem se tá aparecendo para vocês. Apareceu aí para vocês o slide? Sim, tá abrindo. Tá abrindo agora. Tá bom. Então, gente, hoje a gente vai falar, para a gente entender o processo de humanização, a gente tem que primeiro entender o processo de desumanização que acontecia dentro da saúde. Então, a gente vai falar sobre a humanização hospitalar, a desumanização, melhor dizendo, desde os primórdios, de quando iniciaram os hospitais, de quando iniciou a medicina dentro dos hospitais, até os dias de hoje, tá? Para a gente entender como é que era que acontecia essa assistência médica, né, acima de tudo, e dentro da enfermagem. A humanização, ela veio com uma proposta, são 3 propostas, né, na verdade, veio para fazer essa oposição à violência institucional que existia dentro dos hospitais brasileiros, que a gente vai ver no decorrer da aula, também por conta de que naquela época era muito negada a subjetividade do sujeito. As pessoas, a equipe, né, de saúde, ela prestava assistência para aquele paciente só no que diz respeito à doença dele, e a gente hoje já sabe que o paciente ele é um ser biopsicossocial. Mas naquela época a equipe de saúde não enxergava isso. A assistência de saúde era feita só para a doença e não pensava no doente. Então esse sujeito ele era visto como objeto, ele não interferia no processo de cuidado dele, que hoje em dia a gente já consegue, a gente pergunta para o paciente, na verdade a gente está encaminhando para esse processo de humanização. Então o sujeito ele também participa do processo de cuidado dele, ele diz o que ele quer, ele diz dentro do processo de assistência o que está incomodando, o que não está, ele tem essa liberdade para conversar com a equipe que antes não tinha, principalmente esse tratamento completo que é relacionado à interação dele dentro da família, à interação desse paciente dentro da sociedade. Então, antigamente não tinha isso, então a proposta de humanização veio como oposição dessa violência que existia na época, que negava a subjetividade do sujeito e via ele como objeto, tá? E pra gente entender, a gente tem que entender como é que era o hospital, tá? Então, qualquer dúvida vocês perguntem, porque eu vou falando e às vezes eu esqueço. Então, a história do hospital ela é dividida em 2 períodos, por Foucault, nem sei, gente, pronunciar isso, mas o primeiro período ele consiste nos anos anteriores ao século XVIII. E como é que era esse hospital? O hospital ele era caracterizado só como uma instituição de assistência aos pobres, né? Mas era como se fosse um meio que a sociedade tinha de tirar essas pessoas, principalmente pessoas com deficiência intelectual e os rancênicos, da sociedade. Então, o hospital naquela época ele não era visto como tratamento. Ele era uma instituição que aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade eram internadas. Elas ficavam ali. Então, era um processo de exclusão e separação desses sujeitos. Esses sujeitos eles eram retirados da sociedade e ficavam dentro desses hospitais, desses ditos hospitais, né, da época, que não tinha assistência médica nenhuma. Era só... na verdade, não havia preocupação com esse processo de saúde desses internos. Essa medicina lá dentro não era feita por pessoas formadas, era por meio filantrópico, eram pessoas da igreja, geralmente pessoas religiosas que faziam essa assistência, não era o médico em si, não era a equipe de saúde, né? Essas pessoas eram levadas como forma de serem excluídas, separadas da sociedade, né? Porque eles ameaçavam a norma da sociedade, então eles eram retirados daquele meio e ficavam nesses hospitais, era como se fossem uns albergues. E eles eram administrados, esses hospitais, eu não consigo ver aqui no meu slide, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Eles eram administrados pela igreja, como eu já falei. Eram as irmãs que prestavam essa assistência, então não tinha nada técnico. Esses pacientes ficavam ali naquele local. A medicina ela era só uma regalia dos ricos, então os ricos contratavam os médicos
e essa população pobre não recebia essa assistência, tá? Vocês entenderam, gente? Aqui como que era antes do século XIX, 18 na verdade. Gente, não falem pelo chat que eu não consigo ver. Tá tudo certo, professora. Pode Tá bom. continuar. Então, no segundo momento, o segundo período do hospital, ele foi posterior ao século XVIII e ele teve início no século XIX e século XX. Como que era? O que marcou esse segundo período do hospital? E houve esse rompimento da administração hospitalar ser feita pelas pessoas da igreja, pelas irmãs, por essa característica filantrópica, não eram pessoas da saúde. Então, teve esse rompimento entre a administração hospitalar feita pela religião, feita pela igreja, e entrou-se o médico como o personagem principal desse contexto hospitalar. A administração ela era feita pelas municipalidades, né, pelos estados. Só que o que aconteceu, gente? O hospital ele teve esse rompimento, não foi porque o Estado é legal, porque o Estado queria promover saúde para essas pessoas. Não foi assim que aconteceu. Essa conquista foi por conta dos avanços tecnológicos, por conta da Segunda e Terceira Guerra Mundial. Como teve chegada de armas, né, que antes não tinham armas de fogo, essas coisas, então, muitos desses soldados que iam para a guerra, eles ficavam feridos. Se eles ficavam feridos, eles precisavam de algum lugar para ficar, que seria teoricamente hospital. Só que esse hospital, a assistência antes era feita pelas irmãs, que são pessoas que não tinham conhecimento técnico nenhum. Então trouxe esses médicos para dentro do hospital, mas por conta desse contexto, desse cenário, né, mundial das guerras, porque o Estado não podia perder os soldados, eles não podiam morrer nas batalhas por conta de um sangramento que poderia ser tratado por um médico. Então, foi por conta disso que aconteceu a inclusão do médico dentro do hospital, e não só para as pessoas ricas, né, mas para a população em geral. Então, assim, não foi uma coisa genuína, porque o Estado é legal e quis colocar o médico dentro do hospital. Não foi assim, foi por conta que morriam muitas pessoas na guerra, muitos soldados na guerra. E para ajudar isso, o Estado, né, a municipalidade trouxe esses médicos para dentro do hospital. Esses médicos eles começaram a se especializar em áreas específicas e, por fim, o hospital ele virou como o centro da saúde, que ele virou basicamente o que a gente conhece hoje, né, que é o hospital para tratar saúde, processo de saúde de doença. Então, a partir do século XIX, houve a entrada da medicina no hospital. Essa medicina era feita basicamente pelo médico. E basicamente é isso, por conta desse sistema capitalista, e foi uma forma de não perder soldados para a guerra por conta de coisas que podiam ser tratadas por médicos, né? E que não seriam coisas graves. Vocês entenderam? Mais ou menos, professora. A senhora está muito ligeira. Vou falar mais devagar, tá? Eu vou repetir de novo, é porque eu vou falando, gente, eu falo rápido mesmo, desculpa. Vou repetir de novo. Ó, quando aconteceu esse segundo período do hospital, o que caracteriza esse segundo período? No primeiro período, essa assistência era feita como forma de exclusão, né? As pessoas eram tiradas essas pessoas que eram à margem da sociedade, elas eram retiradas porque ou eles tinham um problema mental, ou eles tinham alguma doença que para a época tinha muito preconceito, tipo a hanseníase. Então era uma forma de exclusão. Essa assistência dentro do hospital não era feita pelos médicos, não era feita pela equipe de saúde, isso aqui, né, nessa época, antes do século XVIII. Eram feitos pelas irmãs e era pela igreja no geral. O hospital ele era administrado pela igreja e não tinha preocupação na saúde desses internos, era só para tirar essas pessoas da sociedade, tá? Quando aconteceu o segundo período do hospital, houve esse rompimento da administração. Então essa administração do hospital não era mais feita pelas irmãs, não era mais feita pela igreja. Essa administração do hospital passou a ser feita pelas municipalidades, que é o estado, os municípios, que é mais ou menos como acontece hoje. Só que
esse personagem, o médico personagem para dentro do hospital, ele não foi trazido por conta de que o Estado é legal e queria tratar os doentes. Não foi por conta disso. Foi porque, com o avanço tecnológico, houve a fabricação de armas de fogo para a guerra, né, entre os países. E com isso, os países a nível de mundo, eles perdiam muitos soldados para a guerra. Então, para não perder esses soldados para a guerra, o que o Estado fez? Trouxe o médico, que até então era regalia só dos ricos, né? Trouxe esses médicos e colocou dentro do hospital para tratar esses doentes, para tratar esses soldados, para não perderem eles por conta da guerra, né? De lesões que podiam ser tratadas, que eram fáceis. Aí o médico, por conta dessa entrada da medicina do hospital, o médico ele virou o centro da saúde, né? O hospital ele virou o centro da saúde e o médico como a figura principal no processo de saúde e doença. Entenderam? Agora deu para entender direitinho? Sim, professora. Tá bom. Pode falar que eu falo rápido mesmo, né? Eu vou pá, e nem vejo às vezes. Em suma, então, professora, na verdade, o atendimento à saúde nessa época, a entrada do médico no hospital é marcada não pela humanização, mas sim pela necessidade, né? É um negócio, né? Isso, exatamente. Que lutavam, né? Exatamente. Era isso mesmo. Não foi porque o Estado é legal, não. Nunca é, né? Professora. Oi. Deixa eu perguntar, a senhora teria como mandar pra gente em PDF esse conteúdo? Eu mandei, não. Tu é de que turma? Então acho que eu não dei uma verificada, não. Obrigada, porque são tantas coisas que eu resolver, eu acabo não olhando, mas obrigado. Não, mas eu enviei, não, imagina. Eu enviei, gente, mas aí vocês dão uma olhada lá, mas eu vou ficar enviando sempre conteúdo antes da aula, tá? É só dar uma olhada que eu sempre envio, ou na noite anterior, ou tipo de manhã até umas 9 horas, eu sempre envio, tá? Aí como que é o processo dessa hospitalização desse sujeito, né? Como que acontece basicamente hoje em dia o processo de hospitalização para esse sujeito? Durante esse processo de hospitalização, o sujeito ele perde as características que são próprias dele. Ele é tirado, né, de um lugar e ele é colocado dentro do hospital por conta de alguma coisa, de uma doença, de um processo cirúrgico. Ele é colocado dentro do hospital. E ele vira paciente. Teoricamente, ele não é mais uma pessoa, ele vira um paciente. Então, a equipe de saúde sempre espera que esse paciente ele seja passivo ao tratamento. Ele respeite as regras e que ele aceite tudo que seja imposto para ele. Esse é o sujeito de hospitalização que acontece hoje. Esse paciente dá entrada no hospital. Até porque ele precisa do atendimento, né? Isso, então ele acaba sendo passivo no processo de... Só um minuto. Tá lá na minha bolsa descarregando. Mas eu acho que não vai entrar mais ninguém não. Aí, esse paciente, a equipe espera que ele seja passivo dentro do processo de saúde e doença. A equipe também, por conta de querer essa passividade, a gente tende a transformar esse paciente em meros objetos, que a gente vai lá, faz os sinais vitais, vai lá, aplica uma medicação, vai lá, faz um procedimento. Isso eu tô falando como que acontece hoje, tá, gente? Não é porque é pra ser assim, não. Tô só explicando o processo como acontece. E a gente transforma esse paciente em objetos que podem ser manipulados a qualquer hora e qualquer momento. Se esse paciente ele não falar, ele não agir e ele não perguntar, na cabeça da equipe de enfermagem, aquela equipe de enfermagem que não é humanizada, esse paciente vai estar colaborando com o tratamento, que a gente sabe que não é verdade. Porque o sujeito ele precisa intervir no seu tratamento, ele precisa falar, ele é o autor, na verdade, do processo de cura dele, ele é o principal, né, componente do processo de cura. Professora? Oi, pode falar. Um minuto. Nesse caso aí, eu não sei se é o que eu tô pensando, tipo no caso, aquele paciente está internado e está sendo feita a medicação nele. Isso. É tipo como como que eu posso falar assim? O paciente ele tem o dever de saber qual a medicação que está sendo aplicado nele, né? Exatamente. Qual a medicação que ele vai tomar. Tudo isso, não é isso que a senhora está querendo falar? Isso, exatamente. Ele tem que saber. A gente vai ver um pouco mais na frente, mas
Aqui é mais para entender como é que é a hospitalização desse sujeito hoje em dia, né? Como é que acontece mais ou menos, como é que a equipe espera, mas não é que a gente tenha que fazer desse jeito, é como estava sendo feito antes, né, da humanização, antes do processo de humanização. É por isso, professora, que muitos deles, quando não tiram as dúvidas, fica falando que os enfermeiros ficam dando medicação enquanto eles têm necessidades. Exatamente. Né? Mas também é uma falha... professora? Oi. É que mais ou menos que eu estou entendendo. Antigamente não existia isso. Antigamente eles vinham, pegavam, faziam o tratamento, não falava para o paciente que estava sendo tratado disso e disso, né? Exatamente. É isso que a senhora está passando. Isso. É isso que a senhora está passando. Hoje em dia não. Hoje em dia até uma injeção que eles vão aplicar, colocar no soro alguma coisa, eles falam que injeção é para que é, né? Exatamente. Isso mesmo, gente. Mas sem contar, professora, que nem todos falam pra gente qual é a medicação que a gente vai tomar. Nem deles ainda tem essa conscientização de falar para os pacientes. Por isso que a gente está aqui já para aprender exatamente, para vocês não serem os profissionais que vocês estavam vendo por aí, tá? Então, é justamente para isso que tem essa matéria, para a gente aprender sobre humanização mesmo. Então, gente, na cabeça da equipe de enfermagem, se o paciente não falar, se ele não reagir, se ele não perguntar, ele vai estar colaborando, né? A cabeça que a equipe de saúde no geral tinha era essa. Então, o indivíduo, quando ele entra no processo de hospitalização, ele é reduzido à patologia. Ignora que ele é um ser humano, que ele é um ser biopsicossocial, e a gente leva em consideração só a doença. Esquece que ele tem outras questões, né? Ignora ele como completo. E a gente tem que entender que nada vai valer esse diagnóstico se a gente não tratar, além da doença, tratar as questões psicológicas desse paciente, principalmente os pacientes graves, né, que é o que a gente está falando. Pacientes graves, eles são muito vulneráveis psicologicamente falando, então ele precisa que a equipe esteja ali. Porque a gente, como equipe, é a única pessoa que está ali 24 horas para ele, principalmente a equipe de enfermagem, que está ali, principalmente vocês técnicos, porque o enfermeiro, ele fica na parte de supervisão, mas o técnico, ele está ali a todo momento. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Querem falar alguma coisa? Professora. Oi. Igual a gente estava conversando com a outra enfermeira, Eu não estou ouvindo. Não tô ouvindo, acho que desativou o microfone, não sei. Então vou continuar, gente, que eu não tô ouvindo, tá? Então, nada vai valer esse diagnóstico desse paciente. Tá escutando, professor? Tô, agora tô. Tá escutando? Tô. É igual a gente conversa com a professora, a gente que estamos se formando técnico, a gente não somos só técnicos de enfermagem. A gente somos também os psiquiatras, a gente vira amigo, muitos viram até amiguíssimo da família, né? Porque a gente tem que escutar o que o paciente tem e quer passar pra gente, né? Exatamente, a equipe a gente faz tudo. Basicamente isso, quando a gente está no hospital. Porque, por exemplo, falando da parte psicológica, né? Às vezes tem um psicólogo, então às vezes aquele paciente quer conversar naquele momento e o psicólogo não tá ali, entendeu? Então a gente acaba sendo essa pessoa. Claro que a gente não vai falar de tratamento psicológico, né? A gente tá mais para ouvir o paciente, saber o que ele quer, o que está acontecendo e chamar a equipe, por exemplo, se esse paciente tem uma queixa nutricional, ele está com diarreia por conta da alimentação, a equipe de enfermagem vai chamar o nutricionista, vai falar, olha, o que está acontecendo com a dieta, esse paciente, como é que está sendo a manipulação dessa dieta? Olha, esse paciente ele está com quadro de início de depressão, a gente consegue identificar isso no paciente, né, mais triste, mais melancólico, então a equipe de enfermagem está ali. Então, é nosso dever, enquanto equipe de enfermagem, prestar essa assistência técnica e social, psicossocial para esse paciente, chamar, né, os colaboradores, que é a equipe multidisciplinar, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com enfermeiro, com nutricionista, com psicólogo, com médico, com vários especialistas. Então, a gente tem que usar essa equipe para ajudar nesse processo de tratamento. Tá? Gente. Então, para esse paciente, como que acontece esse processo de sua hospitalização? Esse paciente ele se torna vulnerável, né? Ele é parte externa de um processo.
Ele é parte externa, entre aspas, porque ele basicamente está inserido no processo, ele é a parte fundamental desse processo. E muitas vezes esse paciente ele tem muitos sentimentos de, principalmente em relação aos procedimentos, né, invasivos que a gente faz, ele tem sentimentos de dúvida quanto ao tratamento, ele tem medos e ele também tem expectativas, principalmente expectativas paciente terminal, paciente oncológico, né? Paciente oncológico, se ele tiver cuidado paliativo, a gente, enquanto equipe de enfermagem, não pode dar esperança para esse paciente. A gente tem que explicar, olha, o seu quadro é assim, você tá assim, o que a gente está fazendo é um cuidado paliativo para que o senhor diminua a dor, entendeu? Mas a gente tem que ser honesto com o paciente e explicar os procedimentos. Ele sofre esse processo de despersonalização, que ele para, né, de ser uma pessoa e vira um número de leito ou uma patologia, que não é o ideal, né? A gente não deve tratar o paciente como por número de leito ou pela patologia. Então ele é fragmentado pela equipe, a equipe para de olhar ele como um todo. Isso é uma equipe desumanizada, tá, gente? Falando do processo de humanização, é uma equipe desumanizada que eu tô falando. E nega essa anamnese, que é essa conversa, saber o histórico do paciente, saber o que ele tem, saber os medos, saber as dúvidas e estar ali para sanar as dúvidas, para explicar o processo, de como vai ser, o que vai acontecer. Então o paciente ele fica vulnerável nesse processo, fica com medo, fica com dúvida, então cabe à equipe de enfermagem entrar para ajudar nesse processo, não só o conhecimento técnico-científico, tá? Entenderam? Então, assim, gente, dentro desse contexto, a humanização, a gente estava falando a nível de mundo, né? Essa questão desse relato histórico do hospital. A nível de mundo acontecia dessa forma. Antes do século XVIII, era um lugar de exclusão, as pessoas eram tiradas da sociedade e colocadas lá só para serem excluídas, basicamente, não eram para tratar. E aqui entrou o médico como uma figura central do hospital. Isso aqui é a nível de mundo. Agora, a nível de Brasil, né, dentro do nosso contexto, como que era o processo de humanização? Os hospitais, antes, como que eram os hospitais brasileiros? Os primeiros hospitais brasileiros, eles foram as Santas Casas de Misericórdias, que era uma união que era regida sobre a óptica filantrópica, que era aquela mesma óptica a nível de mundo, que eram feitas pelas irmãs, né? As irmãs, elas não tinham capacitação, nem formação nenhuma de nível superior, era só para ficar ali com aquelas pessoas prestando assistência sem ser uma assistência técnica. Em 1921, aconteceu o Carlos Chagas, que era um médico sanitarista e pesquisador aqui no Brasil, que ele até descobriu o Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Por isso que a doença se chama doença de Chagas, porque foi o Carlos Chagas que descobriu o agente etiológico. Então, em 1921, aconteceu o primeiro curso superior de enfermagem moderna, que foi uma iniciativa de Carlos Chagas, por conta da necessidade do cenário brasileiro, por conta dessa medicina ser feita por pessoas que não tinham formação e não tinham capacitação. Então, ele teve essa iniciativa de fazer esse primeiro curso superior de enfermagem. Ai, gente, só um minuto, que eu tô cheio de papel aqui. Não esqueça de falar as coisas. Em relação a essa Santa Casa de Misericórdia, eram poucos estabelecimentos que existiam dessas Santa Casas e era muito precária a assistência, porque como as irmãs elas não tinham conhecimento técnico, não tinha essa noção que a gente tem hoje de contaminação, de que o ambiente tinha que ser arejado, de que o paciente ele podia se contaminar com outro paciente. Não tinha essa visão. Então, a Santa Casa de Misericórdia tinha um atendimento muito precário, tanto de infraestrutura quanto de conhecimento mesmo, de assistência à saúde. Aí, em 1930, foi que começaram a acontecer mudanças no sentido de criação de novos hospitais, né, nesse período. Isso em 1930, houve um fortalecimento do sistema previdenciário. Como é que era feita a assistência de saúde? O sistema de saúde funcionava assim. Os hospitais,
as pessoas só podiam ir para lá aquelas pessoas que contribuíam para esse sistema previdenciário. Então a pessoa pagava, né, era um vínculo com a Previdência Social, então essa pessoa pagava e recebia essa assistência de saúde, isso já dentro do contexto do hospital. Em 1998, houve uma reformulação da Constituição Brasileira. De 1930 até 1988, o que regia o sistema de saúde era esse sistema previdenciário. As pessoas que pagavam a previdência, elas eram atendidas, né, quanto às suas necessidades de saúde, de 1930 até 1988. Quando chegou 1988, que é a Constituição que a gente conhece hoje, né, houve a reformulação da Constituição Brasileira, que é essa Constituição que ainda rege a gente nos dias de hoje, que é a Constituição de 88, e entrou dentro do primeiro artigo da saúde, entra que a saúde é um direito de todos os cidadãos e é um dever do Estado. Então, o Estado ele tem que promover saúde, tá? É o Estado que promove saúde por meio do nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, o sistema de saúde, que é o nosso SUS, ele é regido por 3 princípios básicos, né? Que são a integralidade, que é esse atendimento do paciente não só da doença, já para fugir desse contexto, né? O SUS entrou com essa questão de desfazer, de desmistificar como era feito saúde antes. Então, integralidade, esse paciente ele tem que ser tratado de forma integral. Quando eu falo integral, eu quero dizer saúde, saúde, né, fisiológica do corpo humano, saúde psicossocial, saúde espiritual. Então, o paciente ele é tratado de forma completa, de forma integral. Universal, porque qualquer pessoa, mesmo que ela não contribua, né, que não era o caso antigamente, só conseguia ser atendido no sistema de saúde quem tinha vínculo com a Previdência, e hoje não, qualquer pessoa pode chegar lá na unidade de saúde e ser atendido, seja ele brasileiro ou não, gente, universalidade mesmo, é universal. Se chegar um estrangeiro aqui no Brasil e for numa unidade de saúde, ele tem que ser atendido, porque o que rege o nosso sistema de saúde aqui no Brasil é o princípio da universalidade. Qualquer pessoa que mora, que resida no Brasil, tem direito a essa saúde integral, né? Essa assistência de saúde. E a equidade, que é como se fosse um sinônimo da igualdade e da justiça, que é que seja uma assistência justa, que respeitem as prioridades, que tratem os diferentes como diferentes, né? O paciente chega numa emergência, se eu sei que esse paciente ele está, por exemplo, com infarto agudo do miocárdio e o outro paciente está só com uma dor de cabeça, aí entra um princípio de equidade. A justiça, a igualdade é que esse paciente seja tratado de acordo com o que ele está sentindo, diferentes tratados como diferentes. Então, se a urgência dele é maior, ele vai passar na frente. Isso, em relação à classificação de risco. Então, paciente tratado como ele, né, com as peculiaridades dele. Paciente tratado como diferente, cada um tratado de acordo com a sua condição. Aí o que aconteceu, né? Quando o SUS surgiu em 1998, quando teve essa reformulação da Constituição Brasileira, aí o SUS entrou como nosso sistema de saúde, que é o que perdura até hoje. Só que o que aconteceu? Que acontece até hoje, que vocês vão ver, vão perceber que vocês vão trabalhar nisso, é que o sistema de saúde ele sofreu muitas críticas no início. Essas críticas são críticas que a gente vê até hoje, gente. Atendimento desumano, a gente ainda está caminhando para esse processo de humanização. É uma questão nova ainda. A Política Nacional de Humanização, se eu não me engano, ela é de 2003. Então, a gente ainda está caminhando para esse processo de humanização. Então, uma das críticas quando surgiu o SUS é que eles tinham um atendimento desumano, porque a gente ainda estava enraizado, né? A equipe de saúde estava enraizado naquele contexto de tratar só a doença e não o doente de forma integral. Falta de recursos necessários, que é o que a gente ainda vê hoje, a gente sempre vai ver, porque sempre vai haver desvio de dinheiro, sempre vai haver corrupção. Então, é uma realidade ainda nossa. Infraestrutura precária. Ainda existe falta de material, falta de insumo, precariedade dos recursos humanos e técnicos
E baixa remuneração, que é o que a gente mais vê, gente. Essas críticas aqui que foram feitas no início, que o SUS foi formulado, é as críticas que a gente ainda vê hoje, tá? Melhorou muito, mas aí a gente ainda tem muito que avançar, principalmente enquanto Estado, porque é uma coisa que não depende da gente, né? É uma coisa que está além da equipe de saúde, que são esses recursos, essa baixa remuneração. Então, o SUS ele foi muito criticado no início por conta dessas questões que a gente vê até hoje. Aí, o que aconteceu? O SUS ele era super criticado por conta dessas questões. Aí sempre acontecem as Assembleias Nacionais de Saúde, os Congressos Nacionais de Saúde. Aí aconteceu a 11ª Assembleia Nacional de Saúde. Aí o que aconteceu? Trouxe essa questão, né? Foram apontadas essa questão da humanização como necessidade de saúde. Isso, né, na 11ª Assembleia Nacional de Saúde, que foram entender que o processo de saúde e doença tinha que ter um quê de humanização. Então, dentro dessa Assembleia, foram medidos, né, o nível de qualidade do SUS. Aí o então ministro de Saúde da época, que era o José Serra, eu não coloquei aqui, mas tem no material de vocês, que era o José Serra, ele convidou um grupo de profissionais da área da saúde, de saúde mental, com o intuito de gerar um projeto que pudesse mudar a realidade do país, o contexto do país, enquanto esse processo de desumanização que tinha dentro dos hospitais. Aí esses profissionais de saúde fizeram a formulação, né? O José Serra ali chamou esses profissionais de saúde e fizeram a formulação do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que é o que rege ainda até hoje esse programa e também a Política Nacional de Humanização. Então, esse programa, na época, ele entrou como um projeto piloto em vários hospitais da rede pública de saúde, né? Até então, ele não era uma política, ele era só um programa que ia ser implantado em algumas redes de saúde para ver como seria a aceitação da população, dos profissionais. O programa ele tinha essa necessidade de promover essas ações que eram capazes de transformar a forma de atendimento do hospital, de como aquela forma de atendimento era conhecida, de como era, e também ajudar a equipe, primeiro melhorar essa relação equipe-paciente, né, de não ser só o processo de curar a doença, mas melhorar essa relação, de entender que tem essa relação, que tem essa comunicação da equipe-paciente, e também que essa equipe ela seja pautada em tecnologia, que são os nossos conhecimentos técnicos, né? Conhecimento de ciência, mas também sem promover esse distanciamento, sem achar que a equipe, endeusar a equipe, só a equipe está certa. Não, a gente não pode promover esse distanciamento entre equipe e paciente. Então, esse programa, ele entra com essa questão de transformar a forma como aquele atendimento era feito, melhorar essa relação equipe-paciente, e pautar esse atendimento, além dos conhecimentos técnicos, também promover essa união, sem tirar, como é que eu digo? Sem enfatizar esse distanciamento que já existia da época. O intuito era aproximar realmente a equipe dos pacientes, da família, enfim, desse processo de tratamento. Entenderam, gente? O que aconteceu aqui na 11ª Assembleia Nacional de Saúde? Mais ou menos. Deixa eu explicar de novo, então. Hein, Jadson? Deixa eu te falar, professora, que essa sua matéria é quase igual à do SUS, né? É porque a gente porque como a humanização agora é uma política, aí a gente acaba meio que tendo que perpassar no SUS e na legislação. Pois é só o Janderson prestar atenção, Janderson, e ela fala várias coisas aí que a gente já estudamos no SUS. A maioria das coisas estão relacionadas à aula do professor Jefferson. Né? Isso, gente, é isso mesmo. Vai dar certo. Isso, mas eu vou explicar de novo, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida. Dentro desse contexto Hein, professora, que hora termina a sua aula? Então, gente, eu não coloquei horário, não. Eu vou dar aula aqui e quando terminar, não tem horário. Começa às 3 e vai acabar quando eu terminar.
mas tá quase acabando. Porque essa professora ela dava 40 a 50 minutos de aula pra gente. Ah, gente, não, inviável, não tem como às vezes, porque como vocês ficam interagindo, às vezes não tem como a aula ser muito pequena, entendeu? Às vezes dura mais de 1 hora. Enfim, gente, repetindo aqui, para não ficar nenhuma dúvida, por conta aconteceu essa reformulação da Constituição brasileira e a saúde virou um direito do Estado, não, um direito de todos os cidadãos, né? Cidadãs, e um dever do Estado. Então, como nasceu como dever do Estado, trouxe-se a formulação do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde sofreu várias críticas no início: atendimento desumano, falta de recursos, precariedade de infraestrutura, baixa remuneração. Aí, dentro dessas críticas, quando aconteceu a 11ª Assembleia Nacional de Saúde, o que aconteceu? Os profissionais de saúde começaram a apontar a humanização como uma necessidade, porque eles estavam vendo, né, a convite de quem? O ministro, até então o ministro da Saúde, que era José Serra, ele convidou um grupo de profissionais, e esse grupo de profissionais ficou responsável por fazer um projeto para melhorar essa humanização dentro dos hospitais. Aí, dentro desse projeto, foi criado o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que era um projeto piloto até então, para saber a aceitação dos profissionais e dos usuários, com o intuito de transformar um atendimento no hospital, né, de promover esse processo de humanização, de melhorar essa relação da equipe-paciente e também pautar essa assistência não só em tecnologia, que é o nosso conhecimento científico, mas também aproximar o paciente da equipe. Entenderam? É só isso que vocês precisam saber disso aqui, da 11ª Assembleia de Saúde, Nacional de Saúde. Aí, com isso, gente, o programa acabou que gerou alguns conflitos, né, de prática, como a gente já está acostumado, tudo que é novo acaba acontecendo isso. Então, alguns profissionais, dentro do desenvolvimento desse programa, alguns profissionais eles tiveram um sentimento de gratidão, porque eles já estavam nesse processo de humanização, eles já faziam técnicas, já tinham uma assistência voltada para a humanização. Mas tinham outros profissionais que sentiram repulsa por conta desse programa, porque eles ficaram ofendidos, principalmente porque promover a humanização é propor mudanças dentro desse processo e principalmente uma mudança dentro da administração do hospital. Então, esses profissionais e a administração dos hospitais ficou um pouco ofendida, né? Ficaram ofendidas com esse Programa Nacional de Humanização, porque eles acharam que não tinha necessidade que fosse feita essa humanização intra-hospitalar, dentro das unidades de saúde. Então, alguns da equipe tiveram gratidão, já estavam fazendo, né, se sentiram reconhecidos, porque já estavam caminhando para esse processo de humanização, já desenvolviam atividades humanizadoras, e outros profissionais, e principalmente a administração das unidades, eles se sentiram ofendidos, porque eles não achavam que não tinha necessidade, que a assistência de saúde estava legal e que o paciente tinha que ser tratado daquele jeito mesmo, entendeu? Aí, em 2003, iniciou-se, né, o Programa Nacional de Humanização, nessa 11ª Assembleia Nacional de Saúde. Aí, houve a necessidade de não ser só um programa, da humanização não ser um programa, mas essa humanização, ela ser uma política de saúde, uma política nacional. Quando é uma política, vai reger todo o sistema de saúde a nível de Brasil. Então, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar foi feito em unidades de saúde específicas, né? Um projeto piloto. Aí até que em 2003 houve a formulação da Política Nacional de Humanização, que é o PNH, que é o Humaniza SUS, que é o que rege ainda o processo de humanização dentro do nosso contexto de Brasil, é essa que perdura ainda até hoje, tá, gente? Era só isso mesmo a aula, só esse contexto histórico, para a gente saber como que era feito a assistência do hospital antes do processo de humanização, quando
como que era feito aqui no Brasil, a assistência, né, nas Santas Casas, não existiam os hospitais, depois que foram criados os hospitais. Até 1930, não, de 1930 até 1988, as pessoas que tinham acesso à saúde, eram só aquelas pessoas que contribuíam com a Previdência. Aí, em 1988, houve uma reformulação da Constituição e houve a criação do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, graças a Deus. E com isso vieram as críticas, percebeu-se que ainda tinha coisa para melhorar. Aí, dentro da Assembleia Nacional de Saúde, essa humanização foi apontada como necessidade. Aí houve a formulação do Programa Nacional de Saúde, que regia, né, que foi um projeto piloto, que ele foi aplicado só em algumas unidades de saúde, e depois viu-se a necessidade de uma política nacional, que deveria ser implantada em toda a rede de saúde brasileira. Aí essa política... Professora, Oi. As irmãs gerenciavam a Eu não estou conseguindo te ouvir. Oi, não estou conseguindo, tá falhando. Nos casos, elas Oi, pode falar. fizeram trabalho nas casas. Tá bom. As irmãs, elas trabalharam na Santa Casa, gerenciando as pessoas, cuidando das pessoas. Até o século XVIII somente, foi? E dentro do contexto histórico daquele a nível de mundo, né? Da Santa Casa de Misericórdia. Isso, porque quando eu falei aqui desse relato histórico, era mais ou menos aqui que acontecia esse processo da Santa Casa. Era até esse sistema previdenciário. Não sei se deu para entender. Antes eram feitos pelas Casas de Misericórdia, que foi a primeira instituição do Brasil, né? Nessa questão de assistência em saúde. Aí depois veio o sistema previdenciário e depois veio o nosso SUS que a gente conhece. Que nem uma vez o professor falou na nossa aula sobre o SUS, que sobre o sistema previdenciário só tinha direito à saúde, a cuidados médicos, quem tinha assistência previdenciária. Era isso mesmo, era desse jeito que acontecia. Quem não tinha, não existia saúde, né? As pessoas, era como se fosse privado, na verdade, que não era universal igual a gente tem hoje. Tá bom, gente? Alguém ficou com alguma dúvida?